mais uma edição da revista de imprensa internacional. Hoje vamos olhar primeiro, como de resto é habitual, para a primeira página do jornal A Bola desta terça-feira, dia 14 de janeiro. E hoje, como eu ia dizer, há Andrés Pereira na primeira página do jornal A Bola. É jogador do Manchester United e pode chegar ao Sporting por empréstimo, incluído no negócio de Bruno Fernandes. É um dos 3 jogadores propostos pelo United para reforçar a equipa do Sporting. Joel Pereira, o guarda-redes, foi rejeitado pelos Leões. Marcos Rojo e Angel Gomes não são consensuais e por isso salta Andrés Pereira para a linha da frente. O acordo por 60 mais 10 milhões de euros e cedência de jogadores é o acordo que está em cima da mesa para o Sporting com o Manchester United. Hoje é dia de Taça de Portugal e por isso não é por acaso que está aqui em baixo chamada para esse jogo. Benfica Rio Ave às 9h15 da noite. A Carlos Carvalhal pode despedir-se hoje. Weigl com Tarabt e Rafa convocado neste encontro da Taça de Portugal. São novidades no Benfica. O treinador do Benfica disse que quer um intervalo ideal entre competições. É um recado de Bruno Lage, tendo em vista o derby de sexta-feira. E, claro, em grande destaque, pedidos de Mourinho já renderam 138 milhões de euros. A Bola fez um levantamento dos jogadores que José Mourinho já pediu que jogavam na altura no Benfica. E Jetson é o 6º jogador contratado às Águias, ou vai ser. No Futebol Clube do Porto, aqui à direita, jogo com o Varzim, às 6 da tarde. É passar ou passar, diz Sérgio Conceição, que exige concentração total, sem pensar ainda no jogo com o Sporting de Braga. Depois, na Bola ao Centro de hoje, uma reportagem com José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores, que em entrevista abordou o tema do nível de treinadores e diz o José Pereira que se tem a carta. Centro de hoje, uma reportagem com José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores, que em entrevista abordou o tema do nível de treinadores e diz o José Pereira que se tem a carta de ligeiros não pode conduzir um pesado. Mensagem clara de José Pereira nesta entrevista na Bola ao Centro. Ainda destaque para o Belenenses Sade, onde Petit é confirmado e no todo o terreno, claro, equipa da Hero de luto abandona o Dakar. O corpo de Paulo Gonçalves é esperado no Porto, mas a Bola TV está em condições de avançar também, que vai ser um processo que demora mais tempo do que aquilo que seria de desejar. Comigo em estúdio tenho Miguel Cardoso Pereira, jornalista da Bola, que está comigo para comentar esta primeira página e também mostrar-nos o que se passa lá fora. Miguel, muito bom dia. Hoje a primeira página vai para Andrés Pereira. Este negócio de Bruno Fernandes tem feito muitas primeiras páginas, não só no nosso jornal, lá fora também se fala. E não só agora. E não só agora. Há cerca de 1 ano e meio, se não estou em erro, que Bruno Fernandes é dado quase como certo a sua saída. A verdade é que continua no Sporting. E agora aparece Andrés Pereira como possível reforço do Sporting. Em toda esta primeira página, o que destacas? Sim, mas o Bruno Fernandes já por várias ocasiões esteve mesmo muito perto de sair do Sporting, particularmente no início da temporada. Neste verão, não é? Acabou por não acontecer, sobretudo devido à intransigência, ao fim e ao cabo também um poder negocial do Sporting que exigiu realmente um determinado montante que não foi, portanto, alcançado pelos clubes que queriam contratar o jogador. Na altura, o Manchester United também esteve interessado, acabou depois por deixar cair a proposta. E surgiu o Tottenham, que ficou, portanto, a tentar contratar o Bruno Fernandes até ao último dia do mercado. E por intransigências, ao fim e ao cabo, também de parte a parte, como normalmente acontece quando não há negócio, o jogador acabou por ficar em Alvalade e tem tido um comportamento desde o início de todo este processo, diria, absolutamente inatacável do ponto de vista do comportamento desportivo e da dedicação ao clube. De qualquer das formas, por força do Sporting estar afastado do campeonato, que parece evidente para toda a gente, a saída de Bruno Fernandes acabará por ter sempre agora um peso desportivo menor, será, portanto, um mal não tão grave do que seria do que o mal que provocaria noutras circunstâncias, e pode então ser negociado. Os valores são sensivelmente os mesmos que o Sporting exigia naquela altura, portanto, rondar os 70 milhões de euros, ainda falta saber alguns detalhes, mas à partida os valores que estão envolvidos na transferência serão esses 60 milhões
mais 10 milhões depois a pagar, 60 milhões no imediato e depois 10 milhões também em fatias. E há a possibilidade de emprestar jogadores, e é por isso que o negócio ainda não está finalizado, de acordo com aquilo que tem escrito pelos meus companheiros, tem sido escrito pelos meus companheiros de profissão no jornal, particularmente hoje pelo Baioneta. O que está em causa nesta altura é essencialmente os jogadores que o Manchester United pode emprestar, se um, se dois, e a ser um qual. O Sporting que tem interesse sobretudo no Andrés Pereira. Os outros, os nomes acabaram por ser descartados. O Joel Pereira, logo por ser guarda-redes. O Ângelo Gomes é um avançado, é um jogador do qual o Sporting à partida precisa para reforçar o plantel, mas o Sporting procura um avançado se calhar um pouco mais experiente do que este, que tem apenas 19 anos. E depois também o Rojo, que já jogou no Sporting e que, sendo um defesa, sobretudo um defesa central, não é uma possibilidade ainda absolutamente descartada, segundo está escrito, mas também não causa grande entusiasmo. O Andrés Pereira, apesar de ser um jogador que tem conhecido passagens mais ou menos intermitentes pelo Manchester United, inclusivamente com empréstimos a outros clubes, particularmente ao Granada e ao Valência, é um jogador que beneficia, na perspectiva do Sporting também, é um negócio que beneficia também de oferecer então ao Sporting um jogador que atua também na mesma posição que o Bruno Fernandes e que nesse sentido permitiria se calhar uma substituição um pouco mais direta, um pouco mais rápida, com menor necessidade de outro tipo de ajustes na equipa, e por isso está a ser encarada com mais interesse da parte do Sporting, e é um negócio que me parece que ficará à partida concluído não na administração do Sporting. Vamos abrir então a janela para ver o que se passa lá fora, à boleia do Miguel Cardoso Pereira. Miguel, vamos começar por França, segundo consigo perceber. Sim, é verdade. Vamos começar pela capa do L'Équipe, que tem aqui um elogio, ao fim e ao cabo, subentendido, claro, àquilo que tem sido o trabalho do André Vilas-Boas, treinador português no Marselha, que de início, no começo da temporada, até chegou inclusivamente a ser criticado, particularmente por este mesmo jornal, que questionava onde é que as coisas iam parar na altura. Enfim, os jornais funcionam também assim, portanto, criticam sobretudo os momentos e depois, às vezes, acabam por ter de dar um passo atrás ou a mão à palmatória, e o caso do L'Équipe com o André Vilas-Boas tem sido muito marcado por isso. Ou seja, o Marselha está nesta altura num confortável segundo lugar da Liga Francesa, tem mais 9 pontos do que o Rennes, que está em terceiro, está a apenas 5 do líder Paris Saint-Germain, o que é muito bom, não apenas por estar em segundo, independentemente da distância para o Paris Saint-Germain, mas para mais estando a uma tão curta distância, essa classificação e é o primeiro essa dos pontuação, mortais. Exatamente, acaba ainda por ser mais valorizada e, portanto, cresce já um projeto, finalmente, de Liga dos Campeões, que questiona, portanto, L'Équipe, já lançando aquilo que pode ser a próxima temporada, porque o segundo lugar dará acesso direto. Recorda também o L'Équipe que, em todo o caso, mesmo garantindo-se então por parte do Marselha esse acesso à Liga dos Campeões, o investimento do clube, vemos ali do lado esquerdo o Jacques-Henri Neinaud, que é o presidente do clube, o investimento estará sempre condicionado por força do fair play financeiro, ou seja, as contas do Marselha também não estão assim tão saudáveis quanto isso, e para contratar jogadores, ou seja, para investir de forma a poder realmente fazer alguma coisa de diferente, de melhor na Liga dos Campeões, o clube provavelmente terá também de vender, e nesse sentido o fortalecimento do plantel estará sempre um pouco em risco. Recorde-se então que o Marselha foi campeão europeu no início dos anos 90, mas que desde essa altura tem andado praticamente desaparecido da prova. A última vez que esteve na Liga dos Campeões foi inclusivamente em 2013, 2014 e fez então 0 pontos na fase de grupos e, portanto, está também na Liga Europa, já conseguiu resultados e presenças na final depois disso, mas tem conseguido na Liga dos Campeões desaparecer. Nunca foi propriamente nenhum clube francês, ao fim e ao cabo, foi propriamente muito tradicional na Liga dos Campeões. De qualquer das formas, a Liga Francesa tem visto crescer pelo Paris Saint-Germain, pelo Marselha, também pelo Mora, que terminado à altura, agora menos, uma série de investimentos que visam, portanto, alguma projeção europeia e, portanto, o enquadramento acaba por ser facilmente e a escolha de Vilas-Boas é por isso mesmo. E é claramente também um treinador com experiência internacional, apesar de ser particularmente notável trabalho com essa falta de investimento que houve, não é? Sim, tem feito um trabalho admirável e numa altura em que estava inclusivamente numa fase da carreira em que ele próprio às vezes parecia estar a demonstrar algum interesse com a continuidade, desanimado com questões que ele, ao fim e ao cabo, nunca me parece que tenha explicado bem, porque provavelmente não quer fazê-lo, mas que estava um pouco desanimado com o meio, desanimado com as propostas, desanimado com o futebol um pouco, e portanto parecia um treinador que
tinha feito as coisas depressa demais e que se tinha desinteressado, mas felizmente não, felizmente para ele, felizmente para o futebol português também, porque é claramente também uma marca de elite do futebol português aqui em França, e portanto reencontrou-se um pouco com a carreira num bom clube e está a fazer um ótimo trabalho. Quem critica ainda na Liga Francesa o Paris Saint-Germain, portanto o líder da Liga, é o Le Parisien, que surge aqui então mal retratado neste jornal francês, na sequência do 3-3 em casa com o Mónaco, e portanto o que está aqui questionado é sobretudo a forma como o Thomas Tuchel, portanto o treinador, por força de ter tantos jogadores de qualidade no ataque, e vemos ali apenas 4, muitas vezes, às vezes tem sentido necessidade quase de encaixar 5 jogadores com este tipo de qualidade na equipa, e da forma como isto pode prejudicar o comportamento defensivo. Esta é claramente um exemplo de uma análise que me parece mal feita, precipitada, porque eu muito rapidamente estive a ver e o Marselha tem, apesar das alegadas dificuldades defensivas por ter de jogar com tantos jogadores bons no ataque, o Marselha tem 13 golos sofridos na Liga, portanto é o Paris Saint-Germain tem 13 golos sofridos na Liga, portanto é a melhor defesa. A segunda melhor é a do Rennes, que tem 18, e a terceira, então sim, o Marselha com 21, portanto de 13 para 21, a diferença entre golos sofridos do primeiro para o segundo é significativo. E mesmo na Liga dos Campeões, onde o nível de exigência é maior, o Marselha este ano esteve no grupo está em prova ainda, esteve no grupo com o Real Madrid, com o Bruges e com o Galatasaray, e sofreu 2 golos apenas, ambos no Bernabéu, ou seja, foi a melhor defesa dos grupos da competição, e portanto está também em boa forma. No último jogo, não é? A partir do princípio que por ter sofrido 3 golos, é verdade que uma equipa como o Mónaco, que mudou agora treinador, e a partir do princípio que a defesa está colocada em causa por força de um resultado no qual sofreu 3 golos, é claramente uma precipitação, porque não tem em consideração todos os outros números desta temporada, evidentemente. Ainda em França, já voltaremos ao equipe, uma história com o Tony Parker a respeito do basquete, mas passemos então para a France Football, que tem esta semana uma edição daquelas divertidas, daquelas interessantes de ver, ou seja, lança uma questão interessante sobre a qual muita gente gosta, evidentemente, de discutir, pelo menos quem gosta de futebol, claro, quem é o melhor goleador francês de sempre. Sugere, não é fácil, exatamente, assim, à partida. Eu diria Platini, portanto, em termos de, não necessariamente de goleador, mas de avançado, a resposta se calhar seria Platini, mas a verdade é que o Platini ficou em segundo, portanto, já vou dizer quem foi o primeiro. A France Football escolheu os 30 melhores desde 1970 Antes de dizeres, eu diria Thierry Henry. E é o Thierry Henry, acertaste exatamente, portanto, rei dos marcadores. O critério, não sabia. Mas foi uma boa aposta. O critério foi os jogos da Liga, os jogos das taças, os jogos noutras ligas, portanto, foram estabelecidos critérios para que a comparação fosse justa, ao fim e ao cabo, os jogos da seleção, claro, também, o tempo de atividade, tudo isso foi considerado nesta análise. E o Henry, então, que jogou no Arsenal, jogou no Barcelona também, antes do Arsenal tinha jogado no Mónaco, terminou a carreira nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Passagem pelo Arsenal outra vez. Exatamente, depois ainda voltou para o Arsenal só mesmo para acabar a carreira. E, portanto, Platini, Henry em primeiro, Platini em segundo, em terceiro, Jean-Pierre Papin, em quarto, David Trezeguet, e em quinto, o único que ainda está em atividade, não propriamente da seleção francesa, o Karim Benzema, que joga no Real Madrid, ou seja, é claramente uma elite, e, portanto, o Henry, que está aqui, foi campeão do mundo em 1998, portanto, tem esse lugar marcadíssimo na história, bem como o Trezeguet, se não estou enganado, e, portanto, acaba por ter, então, este reconhecimento. Se não estou em erro, marcou o gol de ouro. Sim, também esteve nessa equipe, exatamente. Exatamente. E, portanto, tem aqui este lugar marcado na história. Portanto, vemos aqui alguns exemplos da análise, fotografias, a forma, a explicação, como as contas foram feitas e como a comparação entre os golos, aos golos foram dadas importâncias diferentes consoante o local onde foram feitos, a competição, o clube, tudo isso. E então está um trabalho interessante por parte da France Football. Voltamos à L'Équipe, uma entrevista muito curiosa ao Tony Parker, que deixou de jogar recentemente, enfim, 2 anos ou 3, ele passou a carreira toda no San Antonio Spurs, acaba por dispensar qualquer tipo de apresentação, foi 4 vezes campeão da NBA, e portanto desde essa altura aposentou-se e está em França, que é o país dele. Ele por acaso nasceu na Bélgica, mas tem nacionalidade francesa. A entrevista, ele diz que quer portanto, levar a equipa que ele tem nesta altura, o ASVEL, é uma equipa de basquete o mais alto possível e que está realmente muito empenhado nisto. Isto é interessante porquê? Porque ele é presidente desde 2014 deste clube, ou seja, já o era, ainda era
quando era jogador, comprou o clube nesta altura. Claro que depois de ter terminado a carreira, dedicou-se um pouco mais à causa. Este Asvel tem estado bem, está inclusivamente na Euroliga e com desempenhos bastante razoáveis, e o Tony Parker quer agora investir e, portanto, melhorar a capacidade competitiva do clube, mesmo num contexto europeu. O projeto é interessante, mas tem o seu quê de polémico. Porquê? Porque o Lyon, no verão passado, comprou 25% deste clube, deste Asvel. Ora, o Asvel é uma equipa de uma cidade que por acaso fica na malha urbana de Lyon, que se chama Villeurbanne, e portanto que faz parte, claro, então da grande cidade, da grande Lyon, digamos assim, mas que tem, portanto, uma localidade, tem uma presença naquele local, com aqueles adeptos, tem inclusivamente rivalidades com clubes da região, portanto rivalidades regionais. Ou seja, um clube destes ser de repente comprado em 25%, que ainda é uma fatia considerável, estamos a falar de um quarto do capital, ser comprado por um outro clube, neste caso por um grande clube da malha urbana, pelo próprio Lyon, naturalmente que levantou aqui uma série de questões, uma série de protestos por parte de dirigentes do clube, deste Asvel, de adeptos também, evidentemente. O Tony Parker, que parece trazer aqui, apesar de ser francês, parece trazer para toda esta negociação e para toda esta complexidade, ao fim e ao cabo, uma certa frieza da negociação desportiva americana, portanto, onde, como se sabe, funcionam sobretudo as coisas em regime de franchise, onde os clubes são empresas que, por acaso, estão naquela cidade, enfim, a maior parte dos tempos estão muito tempo no mesmo sítio, claro, não é? Mas que, por estarem numa determinada cidade, não quer dizer que no ano seguinte, ou alguns anos depois, não possam estar a competir com o mesmo emblema, com as mesmas cores, com o mesmo nome, inclusivamente, noutra cidade. O caso mais frequente acaba por ser agora, não no basquetebol, mas do futebol americano, dos Oakland Raiders, que vão, portanto, sair da cidade de Oakland, que fica, portanto, na malha urbana de São Francisco, e que vão para Las Vegas, que fica quase 1000 quilómetros, e, portanto, os adeptos, de repente, ficam sem clube. Ou seja, as coisas são vividas quase com esta insensibilidade. E então o que o Tony Parker diz é que as coisas são assim porque têm que ser assim. O Asvel já deu o que tinha a dar em termos de reconhecimento internacional à tal localidade de Villeurbanne, que de resto ainda tem o nome na própria designação oficial do clube, e que esta parceria com o Lyon, apesar de quaisquer rivalidades, vai seguramente fazer crescer o clube à escala europeia. Ou seja, isto acaba por ter aqui uma chegada muito americanizada na forma como olha para este negócio e como olha para a projeção da equipa por parte do Tony Parker, o que acaba por ser curioso, ou seja, porque choca diretamente com aqueles que são os hábitos de uma vivência desportiva europeia, se quisermos assim. Cima do adepto francês. Exatamente, e portanto acaba por ter aqui um choque. Aproveitar o nome do Lyon. Sim, e ajuda, não é? E 25% entra seguramente bastante dinheiro. Qualquer decisão vai ter o dedo de Lyon. Ainda a respeito dos Estados Unidos, esta história também é interessante na CNN, enfim, escolhi a CNN, mas tem sido notícia de âmbito nacional, como veremos também a seguir em 2 jornais. Os Astros, portanto, uma equipa de beisebol da cidade de Houston, despediram o treinador e o manager, portanto, o diretor desportivo, na sequência de uma multa que lhes foi aplicada por batota. A multa é de 5 milhões de dólares e perdem direitos preferenciais de escolha nos próximos 2 drafts. Acho que eram a primeira equipa a poder escolher e perdem realmente esses 2 direitos. E o que é que eles fizeram para serem multados com esta relevância? Portanto, criaram os Astros, particularmente o treinador e o manager, e foi por isso que foram despedidos, um sistema eletrónico básico, um sistema de vídeo e de som, portanto, essencialmente, para detectar sinais, portanto, no catcher. Explicando um bocadinho a coisa. O catcher, portanto, que é o que recebe a bola no beisebol e, portanto, que está normalmente de cócoras e que pode fazer sinais com a mão para que o pitcher, portanto, o lançador, saiba que tipo de bola é que há de enviar, se uma bola curva, se alta, se baixa, enfim, tem a ver com a estratégia do jogo. O batedor, que é o que está com o taco, né? Portanto, o hitter, teria evidentemente muita vantagem em saber que tipo de bola vem, portanto, porque já poderia, evidentemente, antecipar o movimento e, portanto, tentar acertar na bola. Tentar acertar os códigos ou tentar perceber os códigos é comum e é legal, ou seja, desde que não se usem meios artificiais, meios eletrónicos, ou seja, tentar perceber que tipo de sinais é que correspondem a cada tipo de bola. Estudar o adversário, mesmo durante o próprio jogo, tudo isso é comum e, portanto, faz parte do jogo, ao fim e ao cabo. Agora, usar tecnologia, seja ela qual for, é ilegal. E, portanto, eles tinham vídeo, tinham som, percebiam, descodificaram primeiro o que é que estava ali em causa e depois comunicavam ao batedor que bola é que viria, portanto, tentando daí, evidentemente, tirar algum tipo de vantagem. O batedor sabia sempre que tipo de bola é que vinha? Não sempre, mas algumas vezes sabia e, portanto, isto era suficiente para consumar a batota, digamos assim. O que me parece aqui interessante também, e vai um pouco, e vemos que este é um assunto, de resto, que é uma importância
experiência nacional, até porque vai um pouco, serve de exemplo, ao fim e ao cabo, não apenas na forma como a batota foi descoberta, mas também como foi punida. Esta é a capa do Daily News de hoje, portanto, brinca aqui com o The Last Stroll de Astro e também de Stroke, ao fim e ao cabo, uma brincadeirazinha, portanto, aqui um trocadilho, como se costuma dizer. Vamos também no Washington Post, na editoria de desporto, também tem uma página praticamente completa a falar deste assunto, a explicar o caso, e diria eu que isto é importante, porquê? Porque a própria reação do clube, neste caso dos Houston Astros, à batota é tremenda, ou seja, não há aqui, e se quisermos aqui uma proximidade feita um bocadinho à pressa com as realidades do futebol português, ainda que eu admita que isso possa ser um pouco mal comparado, repara como estamos a falar de um clube que tem o diretor desportivo e o treinador implicados num caso de batota e que em nenhum momento vai criticar a organização da prova, em nenhum momento vai criticar quem pune, em nenhum momento vai encontrar outros casos mais ou menos parecidos que se tenham passado com outros clubes há 15 anos ou há 10 anos, ou seja, não há sequer esse tipo de protecionismo injusto e se calhar até um bocadinho infantil, ou seja, há claramente a necessidade de defender a marca de defender o produto perante o mercado, perante os adeptos, perante a própria competição e, portanto, num caso de batota, o que o clube quis foi imediatamente punir os batuteiros, mesmo que sejam batuteiros dentro da própria casa, ou seja, há claramente uma proteção superior, que é a proteção da ideia de que, neste caso, os Houston Astros querem competir nesta liga, naquela liga, dentro das regras e, portanto, não querem ser uma proteção associados do clube e da própria competição. Exatamente, e, portanto, independentemente de quem tenha de apanhar por tabela, como costuma dizer-se. E isto parece-me realmente ser elogiável. Saltamos para a Inglaterra, aqui uma notícia muito rápida, a BBC, temos aqui o Paul Elliott, que foi jogador e que agora é responsável da Federação Inglesa pelas matérias de inclusão social, como costuma dizer-se, a alertar para dados novos que garantem que no futebol inglês as queixas, portanto, os incidentes e as queixas relacionadas com o racismo no futebol inglês subiram da época passada para esta 43%, ou seja, é claramente um problema a subir de forma desgovernada. O caso é muito grave, diz então o Paul Elliott, e, portanto, ele, através aqui da plataforma da BBC, alerta para a necessidade urgente de intervenção governamental junto dos organizadores das competições e também dos clubes, evidentemente. Ainda em Inglaterra, aqui o Mirror tem na capa da editoria de desporto uma má notícia, ao fim e ao cabo, o Harry Kane, avançado do Tottenham, equipa onde treina o português José Mourinho, depois da operação está, e também, ao fim e ao cabo, isto surge um pouco na sequência das declarações do próprio José Mourinho, tem a própria presença no Campeonato da Europa em risco por força da operação e as últimas notícias não são propriamente boas e talvez se consiga ver em casa, não sei até que pode, porque é pequenino, mas do lado esquerdo, um bocadinho debaixo do logótipo, uma fotografia do Bruno Fernandes, portanto, Bruno, o que está lá escrito é Bruno's keen on quick United switch, ou seja, o Bruno está realmente muito interessado em ir rapidamente para o Manchester United, um pouco indo ao encontro daquilo que dizíamos há pouco no início da nossa conversa, ou seja, também há, de acordo com o que escreve aqui o Mira, interesse do próprio jogador em mudar de ares, o que é bastante compreensível, já o era no início da temporada, agora ainda mais, enfim, é claramente um jogador a precisar de dar um salto na carreira, como acontece. Dizias, que é, apesar de ele próprio já ter manifestado essa vontade, a forma como tem jogado pelo Sporting. Isto tem sido absolutamente inatacável. Seria inatacável por princípio, mas acaba por ser inatacável também como exemplo, sobretudo se for comparado com outros exemplos de outros clubes um pouco por toda a Europa, de jogadores que, perante a vontade de sair e perante negócios que estão iminentes, na eventualidade quando esses negócios não acontecem, portanto, às vezes não vão a treinos, outras vezes arranjam confusões, arranjam maneira de, através dos empresários... casos no verão. No verão tivemos bastantes, através do empresário, através da comunicação social, enfim, arranjam sempre maneiras, às vezes até através de canais próprios de comunicação, de protestar e dizer que querem sair e de muitas vezes forçar, desrespeitando o próprio contrato, mudanças para outros clubes. No Bruno Fernandes, nada disto sequer talvez também se deva aí uma percentagem dessa atitude deve estar na braçadeira de capitão. Sim, mas já houve, sim, terá ajudado, mas já houve casos de capitães que fizeram coisas parecidas. Sem dúvida. Não no Sporting, mas noutros clubes. Ainda em Inglaterra, mas aqui ainda em Inglaterra, porque é uma notícia à qual o Guardian dá bastante destaque, mas tem a ver sobretudo com o Australia Open, portanto o torneio de ténis. A eslovena Dalila Jakunovic teve um ataque de tosse, não conseguiu respirar durante alguns momentos e teve de desistir da competição
por causa do fumo que está, portanto, sobre a cidade de Melbourne, na sequência, evidentemente, dos devastadores incêndios que há tanto tempo duram na Austrália, o que, de certa forma, adensa aqui as críticas à própria competição do torneio, porque recorde-se que o poder nacional australiano, não sei, mas pelo menos o poder local da cidade de Melbourne alertou para, através de recomendações à população, usando os órgãos de comunicação social e outro tipo de canais mais diretos, para que os cidadãos, na medida das possibilidades, passem tempo em casa, ou seja, que não se exponham muito ao fumo que está na rua e às cinzas. E, portanto, desaconselhava a realização do Australia Open. E, portanto, a organização do torneio não quis escutar estas recomendações, por razões que não foram admitidas, mas que se compreende possam estar relacionadas com a dimensão do evento, com os patrocinadores, com tudo o que uma máquina tão grande como esta, de um dos principais torneios de ténis, faz mexer. Mas a verdade é que temos então aqui uma vítima, não há propriamente outro nome de lhe dizer, uma vítima desportiva, neste caso, deste problema. Num assunto mais ou menos relacionado, recorde-se que o próprio Roger Federer, depois de criticado também pela ativista ambiental Greta Thunberg, a respeito dos contratos que ele tem com multinacionais que exploram uma série de combustíveis fósseis e, portanto, que não estão propriamente a respeitar o bem-estar ambiental no entendimento da Greta Thunberg, e o Federer respondeu então com tremenda elevação, portanto, nem sequer seria de esperar outra coisa, convenhamos, mas fê-lo realmente dando um grande exemplo, agradecendo ao fim e ao cabo o próprio alerta que lhe tinha sido enviado pela Greta Thunberg, confessando ser realmente alguém muito preocupado também com o bem-estar ambiental e garantindo que vai, esperemos que o faça mesmo, garantindo que vai exercer também a influência que tem como grande figura pública, como grande figura do desporto, junto dos próprios patrocinadores, no sentido de tentar melhorar aquilo que puder ser melhorado. E, portanto, foi um comportamento e uma resposta dentro daquilo que se esperava de alguém como o Roger Federer, e acredita-se então que o fará mesmo, sendo da pessoa que é e tendo dado os exemplos que tem dado, não apenas como desportista, mas enfim como cidadão, e portanto acredita-se que isso acontecerá. Saltemos para exatamente, Itália, o Corriere dello Sport. Tinha aqui uma página ainda perdida, já agora posso-lhe fazer referência, devia ter falado dela há pouco na França, mas não falei. É o Le Figaro, portanto, aqui ainda a respeito do noticiário francês, que tem aqui uma análise bastante problemática a respeito da seleção de handball, porque foi eliminado do Campeonato da Europa, muito por culpa da seleção portuguesa, que está ainda em prova e que venceu de forma histórica, nenhuma pena mesmo, venceu de forma histórica a seleção francesa. O treinador já pediu desculpas, enfim, deverá ser agora afastado. Achei piada a forma como o treinador pediu desculpa, assumiu culpa, mas disse que a culpa dele foi, portanto, foi, nas palavras dele, eu fiz más escolhas, ou seja, ele é muito estratégico, ou seja, ele admite que fez más escolhas e admite, assim, a própria culpa, mas também acaba por dizer que os jogadores que ele escolheu e nos quais ele confiava, de certa forma, não estiveram à altura daquilo que ele esperava, ou seja, admitindo a culpa, ao dizer que fez más escolhas, demite-se depois do resto. Empurra também parte da culpa para os próprios jogadores, o que foi uma opção estratégica, mas enfim, paciência, como costuma dizer, se a Seleção Nacional ganhou, isto é ainda em prova, e ainda bem, sinal de clara evolução do handball português, conseguir vencer uma equipa como a França, que é uma das seleções mais tituladas na modalidade, penso que em Campeonatos da Europa já venceu por 3 vezes. Em Itália, Corriere dello Sport tem na capa a imagem do Zaniolo, portanto, internacional italiano da Roma, treinado por Paulo Fonseca, que está no hospital, depois de operado, veremos se recupera a tempo do europeu, também uma situação muito parecida com o Harry Kane, também será difícil, é um craque, 20 anos, uma das grandes figuras na Roma. Eu li hoje uma página assinada pelo nosso companheiro de profissão Paulo Cunha, na edição internacional de Diabola, que desde 2014 até agora, isto é extraordinário, já houve 16 jogadores da Roma que sofreram lesões nos ligamentos do joelho, o que é realmente, incluindo alguns jogadores também de equipa de reservas, o que é realmente extraordinário. Aqui já um tom crítico também para o Gattuso, novo treinador da Roma, do Nápoles, que em 4 jogos venceu apenas 3, até recebeu este prémio que é o Tapir de Ouro, é um prémio satírico de um programa de televisão italiano que permeia justamente os maus resultados. Ele recebeu o prémio com boa disposição, mesmo sendo o Gattuso, a coisa aconteceu com relativa tranquilidade. A Gazzetta dello Sport é na capa aqui
um elogio à boa forma, bastante literal, diria, do Cristiano Ronaldo, que aparece ali quase sem roupa, lembrando que está agora melhor do que no início da temporada. A verdade é que marcou 10 golos nos últimos 8 jogos. Ele, de resto, é o melhor marcador de dezembro dos principais campeonatos da Europa, com os tais 9 golos marcados em dezembro, mais do que os 7 do Rashford, do United, do Ings, do Southampton. Ou seja, é claramente um jogador em boa forma e a comprovar um pouco aquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Ou seja, à medida que ele se vai aproximando do final das temporadas, vai melhorando o rendimento para estar melhor nos momentos de decisão. É claramente uma opção do Cristiano Ronaldo, não está a acontecer este ano por acaso, já aconteceu noutros anos desta forma, e recordo-se que vai fazer daqui a mais ou menos 15 dias, 35 anos. E, portanto, veremos, gosto ou não, é claramente um jogador que, enfim, está entre os melhores do mundo, vai estar entre os melhores do mundo durante mais tempo do que algum outro alguma vez esteve na história do futebol mundial, e isso será garantidamente inédito. Esta é uma análise curiosa às camisolas descaracterizadas da Liga. Olhando para ali, ao fim e ao cabo, mal reconhecemos os clubes italianos, do Milan de preto, a Roma de azul, tudo em nome do marketing, para vender alguma coisa todos os anos, mas com custos, porque nestas coisas dos símbolos, evidentemente, dos símbolos e das cores, nem sempre se brinca. Já agora, para quem se interessar muito sobre o tema, eu conheço este livro, que é muito interessante, e que se chama Tutti i colori del calcio, é de Alessandro Savorelli, que é um professor de História, especialista em heráldica, é um dos livros de referência neste tipo de situações. Ele é florentino, portanto é adepto da Fiorentina, e tem este livro que serve então de referência e que analisa, portanto, as origens das cores e dos símbolos dos principais clubes italianos aqui, portanto, as listas, as cores, o significado dos emblemas, tudo isso é muito bem explicado e é muito interessante. Há aqui muitas histórias curiosas, e por aqui se percebe também que não se deve mexer muito. Portanto, ou seja, os adeptos não gostam tanto quanto às vezes os diretores de marketing e os diretores comerciais dos clubes acham destas alternativas. A Roma, por exemplo, a Roma tem agora um equipamento alternativo que é azul, que é uma coisa completamente absurda. É verdade que é um azul mais escuro, mas azul é lásio, portanto, ou seja, já há clubes que jogam com as cores do rival. Estas coisas têm evidentemente algum tipo de importância. Repare-se, por exemplo, e até porque saímos agora da época do Natal, o Sporting do ponto de vista oficial e o Porto também do ponto de vista oficial, nas celebrações natalícias nem usam o vermelho, apesar do vermelho ser a cor do Pai Natal, não é? Ou seja, a cor do Natal, e não tem nada a ver com a Coca-Cola, porque o vermelho já era, o vermelho já estava no São Nicolau, já estava gravado no São Nicolau ainda bem antes da Coca-Cola. Ou seja, a cor do Pai Natal, do São Nicolau, é realmente o vermelho, foi gravado com aquelas vestes vermelhas muito antes disso, mas mesmo assim, portanto, só o Benfica é que usa essa cor. Exatamente, mas isto acaba por, enfim, é uma brincadeira, um fé de ver, mas acaba por ter algum tipo de... porque os adeptos não querem estar identificados com as cores dos rivais, e portanto tem de haver realmente algum tipo de limites que os próprios clubes têm de perceber para estas coisas. Há coisas que fazem sentido, há equipamentos alternativos que fazem sentido, há variantes que são mais suaves. Agora, mudar e descaracterizar completamente a imagem dos clubes é claramente um risco, e na maior parte das vezes a própria Juventus, que tem alterado bastante, inclusivamente o próprio símbolo, até de um ponto de vista estilístico, passou por algumas dificuldades, até junto de grupos de adeptos que protestaram realmente com as alterações e, portanto, mais presos à tradição. Ou seja, estas coisas são mais complicadas do que às vezes podem parecer. Em Espanha acaba por ser a grande notícia, portanto, deixamos-la para o fim, até porque não é propriamente grande novidade já. A primeira página do AS para Quique Setién, novo treinador do Barcelona. Não é um nome surpreendente, já tinha andado nas cogitações do Barcelona mais ou menos há um ano, bem como surpreendente também não é a própria saída do Ernesto Valverde, que, enfim, já andava a ser despedido ao fim e ao cabo há uma série de tempo, não se percebe porque é que não foi mais cedo. Vemos aqui também a capa do Mundo Deportivo com o mesmo assunto. O Sport também aqui preferindo valorizar, e claro, quem chega do que propriamente desvalorizar aqui quem sai. A Marca, de certa forma, aproveita aqui numa perspectiva mais madrilena, se quisermos, para criticar não propriamente a alteração, mas todo o processo de alteração. Impossível fazer pior, ou seja, critica desde logo a mudança, diz que o processo foi lento, foi mal conduzido, foi embaraçoso, porque o Valverde inclusivamente teve de orientar o treino de ontem. E isso, numa altura em que já sabia que já estava despedido, e isso é realmente de evitar, que falhou o Xavi, que falhou o Pochettino, ou seja, é claramente a Marca aqui a tentar, de certa forma, criticar este processo de alteração do treinador. Noutros temas ainda em Espanha, o João Félix, que anda apagado e a levantar dúvidas por parte dos adeptos. Temos também aqui o AS, curiosamente, a perguntar o mesmo. Alguma coisa se passa com o João Félix. É verdade que ele já estava seguramente preparado, pelo menos avisado, para as dificuldades que iria encontrar neste
momento da carreira, sobretudo por ter sido tão caro, porque quando alguém compra alguma coisa muito cara, fica durante muito tempo a pensar se vale a pena, e portanto isso iria inevitavelmente acontecer com ele, a não ser que os desempenhos fossem absolutamente inquestionáveis. Agora, tudo o que fosse abaixo de extraordinário iria levantar algum tipo de dúvidas. Ele tem tido um comportamento mediano, mas tem de saber lidar com isto, faz parte da vida dele, da profissão dele. Da imprensa espanhola, ainda por cima com o craque português, e tem a herança pesada de Cristiano Ronaldo, não é? E no próprio clube tem heranças bastante pesadas também. Claro. Exatamente. Claro. Miguel, muito obrigado por esta viagem até lá fora. Ficamos com os temas que estão em destaque na imprensa internacional, e para continuar a perceber o que se passa lá fora, mas também em Portugal, continuo com a Bola TV.